Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos criar um site utilizando o Jetpack Compose multiplataforma. Então nesse vídeo eu vou explorar um pouco mais o Jetpack Compose na parte web. Então já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago um tutorial totalmente diferente no desenvolvimento mobile em geral. Eu trago notícias, atualizações, você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve e ative o sininho, deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho e também ajudar outras pessoas que procuram essas informações encontrem esse vídeo com mais facilidade. Então vamos lá pessoal, começando mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos criar um site, né? Eu vou criar uma página aqui, uma página de login utilizando o Jetpack Compose, o Jetpack Compose multiplataforma. Lembrando que ainda está em fase de teste, é o início ainda do desenvolvimento, mas a gente consegue criar boas páginas estáticas utilizando o Jetpack Compose. Então nesse vídeo eu vou mostrar do absoluto zero tudo o que a gente precisa para poder criar os nossos projetos com o Compose e começar a criar os nossos sites, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo, nós vamos precisar de um framework open source para poder criar os nossos projetos utilizando o Jetpack Compose. Então você vai acessar o seu navegador de internet e você vai digitar por esse nome aqui, ó, Kobe Web. Kobe Web. Nós vamos acessar o site oficial kobeweb-home. Esse daqui é um framework open source de código aberto que vários desenvolvedores estão trabalhando nele. Esse framework basicamente vai criar o nosso projeto, ele vai criar a estrutura completa do nosso projeto para a gente poder trabalhar na web com o Jetpack Compose. Então ele vai criar o projeto, vai deixar tudo estruturado para a gente poder executar em uma IDE. Nesse caso, a IDE que a gente vai estar utilizando é o IntelliJ IDEA. Para poder criar sites utilizando o Jetpack Compose, precisamos do IntelliJ IDEA. Ainda não é possível utilizar o Android Studio, talvez no futuro, mas por enquanto nós vamos precisar desse framework, que é o Kobe Web, para poder criar os nossos projetos e também vamos precisar do IntelliJ IDEA para abrir esses projetos criados no Kobe Web. Aí sim a gente vai conseguir criar os nossos sites utilizando o Jetpack Compose multiplataforma. Então vamos lá, o primeiro passo você pode ler um pouco mais aqui. Por enquanto ainda não tem uma documentação, nesse caso nós temos aqui o GitHub, essa daqui é a documentação provisória, mas eu tenho algumas informações que em breve nós teremos uma documentação mais completa aqui do Kobe Web. Por enquanto a gente só consegue visualizar esses códigos e como é que funcionam os componentes no Kobe Web através do GitHub. Então você consegue acessar a página do GitHub. E nesse primeiro momento nós vamos baixar aqui o Kobe Web, que é o framework. Precisamos configurar na nossa máquina. Então vamos lá, você vai descer um pouco mais aqui. A gente vai acessar aqui, ó, Download the Kobe Web Binary. E você vai acessar esse link aqui, ó, github.com Varabyte Kobe Web Download versão 0.9.12. Você vai copiar esse link aqui, vou dar um Ctrl C, eu vou colar em outra aba do navegador e automaticamente ele vai começar a fazer o download do framework. Eu vou salvar aqui na minha pasta de downloads, você pode salvar em qualquer lugar, tá? Eu vou salvar. Automaticamente ele já fez o download. Eu vou acessar aqui a minha pasta de downloads e tá aqui, ó, Kobe Web 0.9.12. Ele vai vir numa pasta zipada. Nós precisamos extrair esse arquivo. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou utilizar o WinRAR, né, o meu descompactador de arquivos, e eu vou extrair para a pasta Kobe Web 0.9.12. Acabei de extrair. Vai vir essa pasta aqui, eu vou clicar nela novamente e vai ter duas pastas, a pasta bin e a pasta lib. O que a gente vai fazer? Nós vamos acessar aqui, ó, a pasta bin
nós vamos clicar aqui na parte superior e vamos copiar o caminho do nosso framework. Nós vamos colocar lá nas variáveis de ambiente do nosso sistema operacional. Então, nesse caso, esse aqui é o caminho, né? C, users, Marcos, o nome do meu usuário, está dentro da pasta downloads, Kolbe Web, /Kolbe Web 0.9.12 /bin. Eu vou dar um Ctrl C, eu vou copiar esse caminho aqui, eu vou acessar o campo de pesquisa, eu vou colocar aqui, ó, variáveis, já vai aparecer aqui, ó, variáveis de ambiente, eu vou dar um clique aqui. Você pode configurar nas variáveis de ambiente de usuário ou você pode colocar de maneira global nas variáveis do sistema. Nesse caso, eu vou colocar nas variáveis do sistema. Eu preciso acessar aqui o path. Eu vou clicar aqui em cima do path. Eu vou clicar aqui para editar. E eu vou colar o caminho aqui dentro, né? Vou clicar aqui em novo. Vou dar um Ctrl V. E eu vou adicionar o caminho do Kolbe Web. Vou clicar em OK. OK novamente. Vamos voltar aqui em variáveis do ambiente. Nas variáveis do sistema. Aqui no path. Se eu editar, nós temos aqui o caminho do Kolbe Web. Já fizemos a configuração do framework Kolbe Web, que vai possibilitar que a gente crie projetos com o Jetpack Compose para trabalhar na web. Ele vai estruturar o nosso projeto, ele vai deixar pronto para a gente trabalhar. Framework configurado, nós vamos precisar agora instalar o Java. Exato. O IntelliJ IDEA, que é a IDE que a gente vai trabalhar, a gente já vai fazer a instalação, precisa do Java para funcionar. Então, nesse caso, antes de você configurar o Java, acessa aí o CMD e coloca esse comando aqui, ó, java-version. Se o Java estiver configurado na sua máquina, vai aparecer uma versão do Java aqui na parte de baixo. No meu caso, eu desinstalei o Java, eu estou fazendo do zero aqui com vocês. Java não é reconhecido como um comando interno ou externo. Nesse caso, ele não está reconhecendo o Java na minha máquina, então eu preciso instalar o Java. Para baixar o Java, nós vamos acessar o site da Oracle. E para funcionar, nós precisamos do Java 11. Então você precisa instalar o Java 11 na sua máquina. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, Java SE. Você pode colocar aqui, ó, Java SE 11, pressionar o Enter. Você vai acessar o site da Oracle, Java SE 11. Vamos descer um pouco mais aqui. E aí você vai baixar o Java para o seu sistema operacional. No meu caso, eu estou no Windows 11, eu vou baixar para o Windows. Então aqui tem para o Mac, para o Linux e aqui no meu caso é o Windows 64 bits. Nesse caso, eu vou baixar o instalador, mas você pode baixar o arquivo zipado também. Vai funcionar da mesma maneira. Então eu vou acessar aqui, ó, o Windows 64 bits. Eu vou clicar aqui para fazer o download do executável Java 11, ó, 11.0.18. Eu vou clicar aqui, eu vou aceitar os termos, eu vou clicar aqui em Download JDK. Aí nesse caso, se você não tiver uma conta na Oracle, você vai precisar fazer o login aqui para poder fazer o download. Então, para você fazer o download de qualquer versão do Java no site da Oracle, você precisa ter uma conta. Então, nesse caso, provavelmente você não vai ter uma conta, é só você vir aqui, ó, criar conta. Você vai criar a sua conta. Você vai colocar o seu endereço de e-mail, um endereço real mesmo, que você possa confirmar, endereço de Gmail, Hotmail. Você vai colocar a sua senha, o país, o seu nome, o apelido. Você vai colocar aqui o título da sua função. Você pode colocar programador, estudante, enfim. Você vai colocar o seu telefone, o seu número de celular. Se você tiver empresa, você pode colocar o nome da sua empresa. Se você não tiver, você coloca qualquer nome aqui, o nome do seu aplicativo, o nome do seu projeto, enfim. O nome da escola que você está estudando. Aqui você vai colocar a sua rua, a sua localidade, onde você mora, né, o estado, e o CEP, o código postal. E aí você vai criar a sua conta. Ele vai pedir para você confirmar no seu e-mail, você vai confirmar e aí você vai conseguir criar uma conta aqui na Oracle. Crie essa conta porque é muito importante para você poder fazer o download do Java. Se você não criar uma conta aqui, você não consegue fazer o download do Java. No meu caso, eu já tenho uma conta, eu vou fazer o login, eu vou iniciar a sessão. Automaticamente, quando eu iniciar a sessão, ele já vai fazer o download do Java 11. Eu vou salvar aqui na pasta de downloads.
Beleza, acabei de fazer o download. Eu posso fechar isso daqui. Vamos acessar a pasta de downloads aqui. E aqui eu tenho o executável do Java 11. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou executar como administrador para fazer a instalação. Vou clicar em Sim. Você vai clicar em Next. Ele vai instalar aqui, ó, no disco local C, Programas Files, Java, JDK11. Vamos clicar em Next e vamos aguardar a instalação. Vamos clicar aqui em Close e automaticamente a gente fez a instalação do Java 11. Vamos acessar aqui o meu computador, né? No meu caso, disco local C, Programas Files, nesse caso, arquivos de programas. Vamos acessar aqui a pasta Java. E está aqui, ó, JDK11. Precisamos configurar as variáveis de ambiente referente ao Java, senão não vai funcionar. Então, vou acessar aqui o JDK. Então, eu vou acessar a pasta bin. Vou dar 2 cliques aqui e eu vou copiar esse caminho aqui. Beleza. Ó, vou copiar esse caminho. Vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou acessar as variáveis de ambiente novamente. Variáveis de ambiente. E aqui nas variáveis do sistema, eu vou criar uma nova variável que precisa ser tudo em maiúsculo, tá? Você vai colocar Java underline home. E aqui no valor da variável, você vai colar o caminho aonde o Java está instalado. C, Programas Files, Java, JDK11/bin. Nesse caso, o bin você vai tirar, você vai deixar JDK barra, vai clicar em OK. Então, nesse caso, a variável Java Home foi configurada. Agora eu vou acessar o path, eu vou vir aqui em Editar, Novo. Eu vou colar novamente o caminho aonde o Java está instalado. E nesse caso, eu vou manter o /bin no final. Vou pressionar o OK. Pressionar o OK, OK novamente, o Java foi configurado na nossa máquina. Agora, pessoal, a gente vai instalar o IntelliJ IDEA. Então, nesse caso, você vai digitar aí, ó, IntelliJ IDEA. Essa daqui vai ser a IDE para a gente poder programar, né, para poder escrever os códigos em Kotlin, utilizando o Jetpack Compose para poder criar os nossos sites, as nossas páginas web. Você vai acessar o IntelliJ IDEA da JetBrains, essa IDE. Nós vamos vir aqui em Download. Nós temos 2 versões, a versão Ultimate, que é a versão paga, e nós temos a versão Community, nesse caso é a versão Comunidade, a versão gratuita. Você vai baixar a versão Comunidade, a versão gratuita. Você pode baixar arquivo .exe, né, que é o executável, o arquivo zipado ou esse exe, que é o ARM64. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o exe, vou fazer o download aqui na pasta de downloads, né? Vou salvar. Ele está fazendo o download do IntelliJ IDEA. É mais ou menos aqui, pessoal, 600 megas, pode demorar um tempo aí. Eu vou clicar aqui no IntelliJ IDEA com o botão direito. Eu vou executar como administrador. Deixa eu fechar isso daqui para ficar mais fácil a visualização. Vamos clicar em Next. Aqui é o local que ele vai ficar instalado. Eu recomendo você manter no local padrão. Next. Nessa janela você pode definir algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que você quer criar um atalho da IDE na área de trabalho. Então você pode marcar essa caixa e ele vai criar no desktop um atalho referente a essa IDE para você acessar de maneira mais fácil. Nesse caso, eu quero deixar um atalho aqui também. Aqui você pode colocar algumas associações, por exemplo, .java, .gradle. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, .java, .kt e KTS do Kotlin. Vou colocar essas extensões aqui. Next. Vou fazer a instalação, vamos aguardar. Beleza, acabei de fazer a instalação. Agora eu vou acessar aqui o IntelliJ IDEA, foi criado um ícone na área de trabalho. Eu consigo acessar aqui. E aí, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer aí, você vai vir aqui na parte de customização e você vai trocar o tema conforme o seu gosto. Então aqui você tem o tema Darkola, que é o tema escuro. Aqui você tem o tema High Contrast e o tema claro, que é o tema branco. Eu vou deixar no tema branco. A fonte da IDE, você pode colocar o tamanho da fonte que você quiser, 14, 20, vai ficar bem maior, ó. Eu vou colocar aqui 16 mesmo. Vamos criar um projeto de teste aqui só para ver se está funcionando, tá? Então eu vou vir aqui, New Project. Eu vou colocar o nome desse projeto aqui, por exemplo,
aplicativo de teste. Eu vou colocar aqui Kotlin, IntelliJ IDEA. Aqui no JDK, eu vou colocar o Java que a gente instalou, né? Que está em C, Programas Files, Java, JDK11. Vou colocar aqui aplicativo de teste, create. Ele vai começar a criar o projeto. É só para a gente configurar as fontes, tá, pessoal? Ó, a fonte, por padrão, ele vem bem pequenininho, tá vendo? Vamos aumentar essa fonte aqui. Para aumentar a fonte, eu só criei o projeto para isso, tá? Você vai vir aqui em File, Settings, Configurações. Aqui na parte de aparência, né, você consegue trocar o tema por aqui também. Aqui você consegue colocar a fonte da IDE, no meu caso está 16. Nós vamos vir aqui em Editor, Fonte, e por padrão, o tamanho da fonte está 13, está muito pequena. Eu vou colocar aqui 21, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Ó. 21 ficou bem grande, ó. 18, 16... Aí fica a seu critério. Eu vou colocar 21 mesmo. Aqui é o espaçamento das linhas, né? 1.2. Você pode diminuir. Mas eu vou deixar dessa forma aqui. Vou aplicar, vou clicar em OK. Ó, o tamanho da fonte, né? No caso, os códigos que eu vou digitar, ficou bem maiores. Tranquilo, vamos fechar isso daqui. Não há necessidade mais de trabalhar com IntelliJ IDEA criando um projeto default. Agora, nós vamos criar um projeto com Kobe Web, aquele framework. Nós vamos criar um projeto com Kobe Web para possibilitar que a gente crie aplicações para web com Jetpack Compose. Ele vai criar toda a estrutura do nosso projeto e depois que ele criar todos os arquivos necessários, nós vamos abrir esse projeto criado pelo Kobe Web aqui no IntelliJ IDEA. Aí sim a gente vai começar a criar os nossos sites. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, você vai acessar o seu prompt de comando. Vou colocar aqui, ó, cmd. O primeiro passo aqui é verificar se o Kobe Web, se o framework, ele foi instalado com sucesso. Para você ver, é só você colocar aqui, ó, Kobe Web -version. Aí vai aparecer aqui, ó, a versão do Kobe Web. Assim, nesse caso eu coloquei, tem que ser traço, ó, traço, version. Ó, Kobe Web 0.9.12, a última versão do framework. Tranquilo. Vou dar um CLS aqui para limpar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui a minha pasta de downloads e eu vou criar uma pasta chamada de web. É aqui que vai ficar todos os nossos projetos web criados pelo Kobe Web. Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada de web dentro de downloads e eu vou acessar essa pasta, né? Então eu estou aqui no usuário Marcos. Eu vou dar aqui um cd downloads, estou dentro de downloads e agora eu vou acessar a pasta web. Eu vou dar um cd web, estou dentro de web. Agora eu vou criar o meu projeto dentro dessa pasta web para organizar os meus projetos. Então eu vou colocar aqui, ó, Kobe Web Create, vou colocar esse comando aqui. E automaticamente ele vai me dar alguns templates que ele tem por padrão. Então aqui você tem alguns templates. Ó. Você tem, por exemplo, esse app. Você tem esse app /empty, que nesse caso é um template vazio. Ele tem aqui esse exemplo de chat GPT, ó, Clock, OpenGL, Responsive. Você tem alguns tipos de layout que você pode começar a criar por default a sua aplicação. Nesse caso, eu vou criar um layout vazio. Então, eu vou estar utilizando aqui, ó, app empty. Para você descer aqui e subir, é só você utilizar aqui, ó, o comando para cima e para baixo do teclado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, app empty, vou pressionar o Enter. E aqui embaixo, ó, ele vai começar vai fazer algumas perguntas, ó. Aqui ele fala para você definir o nome do seu projeto. Então, nesse caso, eu vou estar colocando aqui Stack Mobile, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Stack Mobile. Não pode ter espaço, tá? Então, Stack Mobile. Esse aqui vai ser o nome do meu projeto. Vai ser o meu site aqui, Stack Mobile. Vou pressionar o Enter. Aqui ele fala para você definir aqui
o título, né? O título que vai estar no site. O site não tem um título aqui? Geralmente tem um título, né? O título do site. Então é aqui que você vai definir o título do site, que vai estar aparecendo no display. Eu vou colocar Stack Mobile também. Stack Mobile. Vou pressionar o Enter. Aqui é o ID do seu projeto. É o nome do pacote. Ele dá até um exemplo aqui, ó. org.example.stackmobile. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, com.stackmobile, que nesse caso seria o nome do pacote, .stackmobile. Ou nesse caso, eu vou colocar com.marcos.stackmobile. O nome do meu site aqui e também a minha aplicação. Vou pressionar o Enter. Aqui ele fala, né, se eu quero criar o layout para o Compose Web. Nesse caso, sim. Então, vou colocar aqui, ó, yes. Você vai digitar aqui sim, yes, vai pressionar o Enter. E essas duas últimas perguntas aqui é que ele fala se eu quero definir aqui uma API de rotas. Enfim, isso aqui não, nesse caso não. Então, vou colocar no. Não quero definir isso daqui não. E aqui ele fala se você quer incluir suporte a esse tipo de arquivo aqui, né, que é o Markdown. Nesse caso não, então eu vou colocar aqui como no, vou pressionar o Enter. Aqui ele fala se eu quero inicializar esse projeto, nesse caso não. Vou colocar não. Ele acabou de criar o meu projeto com o Kobe Web, ó. Foi com sucesso, ele criou com sucesso. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o IntelliJ IDEA. Ó, eu vou acessar aqui a pasta de downloads. Dentro de web, ele criou um projeto chamado Stack Mobile. E dentro dessa pasta tem vários arquivos referentes ao meu projeto, prontinho para mim abrir ele no IntelliJ IDEA. Eu vou acessar o IntelliJ IDEA, vou vir aqui em Open, eu vou abrir esse projeto que está em Marcos, Download, vou acessar a pasta Web e vou acessar a pasta Stack Mobile. Ó, Stack Mobile que é o meu projeto, né, o meu site. Vou clicar em OK, vou vir aqui em Trust Project, vou clicar aqui e ele vai começar a carregar, né? Vai começar a dar um build aqui no meu projeto. Esse processo, na primeira vez, demora um tempo, tá? Não sei se é a minha máquina aqui, mas demorou para mim aqui um tempinho. Então, quando terminar aqui, eu volto. Beleza, pessoal? Acabou de executar. Pessoal, só uma ressalva aqui, se você tiver algum erro na execução, pode acontecer. Em outras vezes que eu fui criar, aconteceu um erro inesperado. O Gradle ele não conseguia sincronizar. Se isso acontecer, você pode vir aqui, ó, em settings.gradle.kts, no projeto que você está aí, e você dá uma olhada no nome do seu projeto aqui, ó. Se tiver em letra minúscula, por exemplo, o nome do meu projeto é Stack Mobile. Pode ser que ele esteja em letra minúscula, tá? Stack Mobile. E aí vai dar um problema na execução. Inclusive, se eu vir aqui no Gradle e sincronizar, eu vou tentar gerar esse erro. Ó. Pode acontecer esse erro com você, tá? Ó, módulo Stack Mobile, não sei o que lá. Stack Mobile não está disponível, alguma coisa assim. Esse erro acontece nesse arquivo aqui. Aí é só você alterar o nome do projeto, colocar exatamente como está aqui, ó, Stack Mobile. Eu vou colocar aqui Stack Mobile. Já estou falando isso para vocês porque pode acontecer, tá? Aí é só você vir aqui no Gradle, clicar nesse refresh para ele sincronizar. Aí não vai dar mais nenhum erro aqui. Você já pode executar sem nenhum problema. Então eu vou acessar aqui site src Kotlin. Eu vou acessar aqui o pacote e tá aqui, ó. Eu tenho os componentes, eu tenho o arquivo de readme. Aqui eu tenho as minhas páginas, nesse caso index.kt, é a minha página inicial, a minha home page. Eu tenho aqui um arquivo readme, eu tenho o myapp. Aqui eu tenho algumas configurações que eu consigo fazer na minha aplicação. Aqui eu tenho resources, eu tenho um ícone aqui. E eu tenho outro arquivo readme, tranquilo. Inclusive eu tenho mais um readme aqui.
E aqui ele fala como é que eu faço para executar o meu server, né? Então, para a gente conseguir executar o nosso site, a gente vai precisar utilizar esse comando aqui, ó, cd site, depois cobweb run. Então, eu vou abrir o terminal dentro do meu projeto aqui. Eu vou estar utilizando o cd site e depois o cobweb run. Você vai pressionar o enter. Aí o que vai acontecer? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Starting a cobweb server development. Ele está iniciando o servidor. Então, nesse caso, o nosso projeto não tem nada aqui. Vai demorar um tempinho aqui para ele iniciar. Quando iniciar, eu volto. Beleza, acabou de executar. Aí vai aparecer aqui, né, o que para você finalizar o servidor. Aí você vai acessar o seu navegador de internet. E nesse caso aqui, a nossa porta é 8080. Você pode abrir por aqui, ó. http://localhost 8080. Eu vou clicar aqui em cima. Automaticamente ele já vai abrir uma página aqui na web referente ao meu site. Ó, Stack Mobile, já está aparecendo o título do meu site. Aquele ícone que está dentro aqui, ó, do IntelliJ IDEA. Tá aqui dentro de SRC. Ó, esse daqui. E no site não tem nada, né? Tá tudo branco aqui. E agora que a gente vai começar a desenvolver o nosso site utilizando o Jetpack Compose. Então vamos lá, o primeiro passo aqui, eu vou acessar novamente aqui, ó, site, SRC, Kotlin. Eu vou acessar Pages e aqui eu tenho a minha primeira página, que é o index.kt. É aqui que eu vou começar a criar a página do meu site. Nesse caso é a minha home page, né? Essa função composable para desenhar a tela do meu site. E repare que eu tenho uma anotação chamada de page, que é referente a uma página na web. Quando a gente vai criar uma função composable para criar a parte visual da aplicação, no caso da web, eu vou definir uma função composable e eu vou definir a anotação page, porque é uma página, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, eu vou estar utilizando aqui os próprios componentes do Jetpack Compose e a linguagem Kotlin. Eu vou definir aqui o container principal do nosso site, vai ser uma coluna. Então eu vou definir aqui a minha função composable column. Sempre você vai escolher o segundo aqui, tá? E aqui dentro eu tenho as mesmas propriedades, tá, pessoal? Vai funcionar da mesma forma, como se você estivesse desenvolvendo aplicativos Android. Vai ter algumas funções que vão ser diferentes, né? Porque a gente está desenvolvendo para a web. Algumas coisas vão ser diferentes, mas a maioria das funções vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui na coluna nós temos o modifier, nós temos aqui o vertical arrangement, horizontal alignment. A gente tem aqui, ó, outro tipo de propriedade que é nova, só na web, ó, que é esse ref, ó, element ref scope, HTML element. A gente tem o content e essa função não tem retorno. Nesse caso, eu vou definir aqui um modifier, a propriedade modifier. Eu vou definir aqui o modifier do Compose, esse primeiro aqui, ó, que vai vir do cobweb Compose UI. E eu vou definir que a minha coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então eu vou estar utilizando aqui a função fillMaxSize, vai pegar toda a largura e toda a altura. Outra coisa que eu quero definir aqui é a cor de fundo do meu container principal, que nesse caso vai ser azul. Então eu vou colocar aqui, ó, background color e eu vou passar uma cor através aqui do colors. Esse colors aqui, ó, que vem do Compose UI, eu vou dar o ponto e aqui eu vou ter várias cores que eu posso utilizar por padrão nos meus sites. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, como blue. Eu vou ter vários tipos de azul, vários tons de azul. Nesse caso eu vou colocar esse Sky Blue. Vamos ver como é que vai ficar. Eu também vou definir aqui a propriedade Vertical Arrangement. Eu vou alinhar os componentes que vão estar dentro dessa coluna na vertical. Então eu vou colocar aqui, ó, arrangement.center. Eles vão ficar centralizados na vertical. Eu vou definir a propriedade Horizontal Alignment. Eu vou passar aqui, ó, alignment.center horizontally. Ele vai ficar centralizado na horizontal e na vertical. E aqui eu vou abrir e fechar chaves. Ele vai
retornar para mim, né, um column scope. Vamos executar aqui. E tá aí, pessoal. Ó, a gente conseguiu colocar esse azul mais claro. Vamos voltar aqui. Beleza, já carregou tudo. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou colocar um box. Eu quero criar basicamente aqui um card view. Nós não temos aqui o card view. Então eu vou precisar colocar uma box. Eu quero colocar um container com bordas arredondadas e dentro dele eu vou ter alguns formulários para o usuário digitar. Eu vou criar uma tela de login, tá? Mas antes, o que eu vou fazer? Aqui no Jetpack Compose Web, para mim conseguir estilizar um texto, aumentar o tamanho do texto, colocar uma cor diferente, enfim, eu preciso definir parágrafos. É um pouco diferente do Jetpack Compose Android. Então, nesse caso, eu vou criar um componente aqui dentro de SRC. Dentro aqui de componentes, eu vou criar uma nova classe Kotlin. Nesse caso, vai ser um arquivo que eu vou chamar de texto. Eu vou pressionar o Enter aqui. Eu vou criar uma função composable que eu vou chamar de texto. Na verdade, eu vou colocar aqui como H1, né? Na web você tem H1, que é o texto maior, H2, um texto um pouco menor, H3, aí vai diminuindo. Então, nesse caso, eu vou criar as medidas para o H1, depois H2, H3. H3 tá bom, você pode colocar H4, enfim. Então, o H1 vai ser o maior. Para a gente criar esses parágrafos, eu vou colocar aqui o P de parágrafo. Eu vou colocar essa função aqui chamada de P. Basicamente são os parágrafos. E aqui eu tenho duas propriedades, que é o attrs. Ele vai carregar para mim aqui um HTML paragraph element. E eu tenho o content. Então, nesse caso, eu vou definir a propriedade attrs. E aqui eu posso definir um modifier. Eu posso definir um modifier diretamente. Então, eu consigo definir um modifier. E aqui eu posso colocar, por exemplo, font size. O tamanho dessa fonte, nesse caso, esse daqui vai ser o H1. O font size desse daqui vai ser, sei lá, eu vou colocar 40 pixels. Então, aqui eu vou dar um Alt Enter. Nesse caso, na web é pixels, né? Então, você vai colocar 40 pixels. Eu vou colocar aqui um negrito. Então, font weight. Eu vou definir que esse texto vai ser negrito. Então, font weight bold. Eu vou definir também que esse texto aqui, ele vai ter uma cor. E nesse caso, a cor vai ser definida pela propriedade do método. Então, aqui eu vou ter uma cor. Essa cor vai ser do tipo color. Esse color aqui, ó, do UI Graphic. E eu vou passar a cor para cá. Deixa eu ver, deu algum erro aqui. Tá, beleza. Deixa eu abrir e fechar chaves aqui. Sim, vou colocar aqui o atributo toATRs, né? Beleza. Tem que finalizar isso daqui. E aqui eu vou definir um texto dentro desse parágrafo aqui. O texto vai pegar exatamente esses atributos. O meu texto vai ter 40 pixels, ele vai estar negrito e eu vou definir uma cor dele através aqui das propriedades da minha função. Então eu vou definir aqui um componente de texto e aqui eu vou passar o texto, né, de outra tela. Então eu vou precisar de um texto que vai ser uma string. Vou colocar uma vírgula aqui. Eu vou passar o meu texto para cá. E automaticamente ele já vai pegar esses atributos. Então, esse daqui vai ser o H1. Agora, eu vou criar mais uma função composable aqui. Posso até copiar e colar. Nós vamos ter o H2. O H2, ele vai ter, basicamente aqui, eu vou colocar 20 pixels, tá? 20 pixels aqui. Depois a gente vai testando. Esse aqui vai ser o H2, 20 pixels, ele vai estar em negrito, eu vou definir a cor do texto e eu vou passar o texto para cá. Beleza, e eu vou ter também o H3. O H3 eu vou colocar mais ou menos 18 pixels, o tamanho da fonte. Beleza, então eu já defini H3, H2 e H1. Agora eu vou acessar o meu index. Dentro da coluna eu vou definir o meu primeiro texto, que é o título do meu site. Então nesse caso eu vou puxar esse H1 aqui. Eu vou colocar aqui a minha função H1. O H1 tem duas propriedades que eu defini lá, o texto e a cor do texto.
Então o texto aqui vai ser uma string, eu posso colocar a propriedade texto. Eu vou escrever stack mobile. Vou dar uma vírgula aqui. E aqui eu vou definir a propriedade cor. E aqui eu vou passar a cor através do colors. Eu vou passar um azul. Eu vou colocar aqui, por exemplo, dark blue. Um azul escuro. Beleza, vamos esperar carregar aqui. E vai aparecer o título. O título do meu site aqui, ó, Stack Mobile. Esse texto é um H1. A gente definiu 40 pixels, negrito, e a cor dele vai vir de forma dinâmica, né? E o texto vai vir de forma dinâmica. Vamos lá. Ó, tá aí, pessoal. Stack Mobile, beleza? Agora eu vou definir aqui um box para definir um container com bordas arredondadas. Então eu vou voltar aqui no index. Embaixo do H1, eu vou definir um componente chamado de box. Esse box ele tem o modifier, o content, a ligament, o ref e o content. Eu vou definir aqui o modifier do compose UI. Eu vou definir que essa caixa, né, ela vai ter uma largura, width, uma largura de 500 pixels. Vou dar um Alt Enter aqui. Eu vou importar esse pixels, tá? Tem que dar um Alt Enter para ele importar aqui, ó. Ele importar o CSS. E vai ter uma altura, vou definir aqui um high, uma altura de 500 pixels também. Eu vou definir uma cor de fundo, um background color, e através do colors eu vou definir a cor branca. Então vou definir aqui white. Vou pressionar o Enter, vou dar um ponto aqui. Eu vou definir um border radius, ou seja, um arredondamento nos cantos desse container. Eu vou definir basicamente 30 pixels. 30 pixels para todos os cantos. Eu vou abrir e fechar chaves aqui. Vamos executar e ver como é que está ficando. Vamos lá. E tá aí, pessoal. Nós criamos uma caixa com fundo branco, background color white, largura de 500, altura de 500, largura de 500, altura de 500 e definimos os arredondamentos na borda aqui, 30 pixels, né? 30 pixels aqui, 30 pixels aqui, 30 pixels, 30 pixels. Legal. Dentro dessa box, eu vou ter uma coluna. Por quê? Porque eu vou ter alguns componentes que vão ficar um embaixo do outro. O box, que é essa caixa aqui, se eu colocar algum componente dentro dessa caixa, vai ficar um componente um sobre o outro. Nesse caso, eu preciso colocar uma coluna aqui dentro. Então, eu vou definir mais uma coluna. Essa coluna, eu vou definir aqui modifier. Essa coluna, eu vou definir fill max size, né? Ele vai pegar toda a largura e toda a altura. E os componentes, eles vão ficar na vertical. Então, arrangement.center e na horizontal, né? Então, eu vou definir aqui um alignment.center horizontally. E aqui eu vou abrir e fechar chaves. Dentro dessa coluna, eu vou começar a colocar outros componentes. Então, nesse caso, o primeiro que eu vou colocar é mais um texto, que vai ser um H2. Vai ser um texto de 20 pixels agora. Eu vou colocar aqui o meu H2. Ele espera o texto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, login. E ele espera uma cor, né? Que nesse caso eu vou passar aqui o colors.black. Eu vou passar aqui o preto. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, tá aí, pessoal, login, tá vendo? Apareceu aqui, ó, login. Nesse caso, eu vou definir aqui mais ou menos uns 28. Eu acho que ficou muito pequeno. Eu vou colocar 28 para ver aqui. Deixa eu ver, o H2 como 28. Beleza, agora ficou mais interessante. E aí o que eu vou fazer? Embaixo desse texto, eu vou ter duas caixas de texto, onde o usuário vai poder digitar o seu e-mail e a sua senha para poder fazer o login no sistema. Então, para definir uma caixa de texto aqui no Jetpack Compose Web, nós vamos definir o componente input, para definir aqui a entrada do usuário. Eu vou definir aqui o input, você vai definir aqui o type, o tipo de teclado. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, input type, vai ser do tipo e-mail, né? Nesse caso, o primeiro aqui vai ser e-mail. Vou dar uma vírgula aqui. Depois eu vou colocar aqui, ó, o attrs. Aí eu vou conseguir definir o modifier. Então, modifier
ponto. Eu vou definir uma largura para essa caixa de texto, que eu vou colocar 400 pixels. A altura eu não vou definir, mas eu vou definir um padding, um espaçamento interno dessa caixa de texto. Eu vou definir 20 pixels para todos os lados, né? Topo, parte de baixo, esquerda e direita. O tamanho da fonte vai ser de 20 pixels também. Eu vou pressionar o Enter, eu vou definir aqui o to ATRs, esse terceiro aqui. Eu vou definir o texto informativo da caixa de texto, que nesse caso é um placeholder. Esse placeholder, ele espera uma string, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, digite o seu e-mail. E para mim conseguir alterar o estado dessa caixa de texto, né, conseguir capturar o que o usuário está digitando, eu preciso de uma outra propriedade aqui, né, que nesse caso é um método, que é esse método onInput. Eu preciso capturar esse texto, né, essa string, esses eventos. Então, basicamente é isso daqui, tá, pessoal? Eu vou copiar e colar na parte de baixo aqui mais uma caixa de texto que vai ser referente à senha. Digite a sua senha. E o tipo de teclado vai ser password, né? Vai ser de senha. Vamos executar, vamos aguardar aqui. E tá aí, pessoal, duas caixas de texto, ó. Digite seu e-mail. Eu posso digitar meu e-mail e a minha senha. Olha que interessante. Olha que legal. Só que eu quero fazer o seguinte, ó. Essa caixa de texto está muito colada nessa de senha. Eu vou definir uma margem no input do e-mail. E aqui na margem eu vou colocar 10 pixels na parte de baixo. Eu vou manter 0 na esquerda, 0 na direita e 0 no topo. Eu vou colocar aqui, ó, 0.pixels, vírgula, 0.pixels, 0.pixels. Deixa eu minimizar isso aqui. Vírgula, 0.pixels. Então, esse daqui, ó, vamos colocar o mouse aqui. O primeiro é o do topo, 0. O segundo é da direita, right, 0. O terceiro aqui, ó, deixa eu colocar o mouse aqui. O terceiro é o bottom, tá vendo? Então, na parte de baixo eu quero colocar 10 e o último é o final, que é o left. Então, agora, se eu executar, vai ter 10 pixels aqui na parte de baixo. Vai ter um espaçamento aqui, ó, 10 pixels. E nesse do de senha, eu também vou colocar uma margem, tá? Eu vou colocar aqui no final. Só que nesse caso vai ser 30, porque vai ter um botão aqui na parte de baixo. Então vai ter um espaçamento de 30 aqui, porque eu vou colocar um botão aqui na parte de baixo. Eu preciso criar os estados, né, para essas caixas de texto. Eu posso criar aqui na parte superior. Eu vou criar uma variável aqui, que nesse caso vai ser o estado e-mail by remember. Vou pressionar o Enter. Eu vou estar utilizando aqui o mutable state off. E eu vou iniciar vazio. Então, o e-mail vai iniciar vazio. Eu vou ter o estado da senha. Então, senha by remember. Mutable state off. Ele vai iniciar vazio também. O e-mail e a senha. E aqui no input do e-mail e aqui no output, ele vai receber o e-mail, recebe, aí esse it aqui, ó, é o que o usuário digitou. Esse it ele retorna um evento que nesse caso é uma string. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando aqui it.value. Eu vou capturar esse valor que o usuário está digitando e passar para dentro dessa variável e-mail, que é o estado dessa caixa de texto. A mesma coisa eu vou fazer para a senha. Eu vou passar aqui a minha variável senha, recebe, através do it.value, eu vou receber o que o usuário está digitando. Embaixo desse input, eu vou começar a criar o meu botão, que é o meu botão de entrar. O botão, eu vou colocar aqui meu botão, a minha função composable, que é referente ao button. O meu botão, ele vai ter várias propriedades. Eu vou definir aqui, por exemplo, o onClick. OnClick, recebe. Aqui você vai apertar Alt, Enter, para importar essa função aqui do botão. Eu defini aqui a propriedade onClick, né, para me definir o clique do botão. Eu vou definir aqui o modifier. Eu vou definir uma cor de fundo para esse botão, background color.
eu vou definir aqui colors, ponto, eu vou definir aqui um azul. Eu vou colocar esse Deep Sky Blue. Eu vou definir a largura desse botão através do IDEF. Eu vou colocar 400 pixels de largura, o mesmo tamanho aqui, né, da caixa de texto. Se a gente der uma olhada aqui, vai começar a aparecer um botão aqui, né? Ó, já apareceu o nosso botão aqui. Vamos definir também aqui um padding de 5 pixels para todos os cantos. E aqui dentro do botão eu vou definir um texto. Então eu vou definir aqui um componente de texto. Eu vou colocar aqui, na verdade não é o texto assim, né? O texto do botão vai ser o H3, vai ter 18 o tamanho dele, vai ser negrito e eu vou definir uma cor para ele. Eu vou colocar aqui o H3. Eu vou colocar aqui, né, texto, o texto eu vou colocar entrar. E a cor do botão eu vou passar um branco, colors.white. Vamos ver como é que tá ficando. Interessante, ó, já ficou bem legal o nosso botão. Eu quero colocar bordas arredondadas nesse botão também. Vou pressionar o Enter, vou dar um ponto. Eu vou definir aqui o border radius. Eu vou definir um arredondamento em todos os cantos de 30 pixels. Agora ficou bem interessante. E por último, eu vou colocar um texto informativo aqui, só para a gente simular que a gente fez um login no sistema. Então, embaixo desse botão, eu vou colocar aqui mais um H3. Nesse caso, eu vou criar aqui um estado referente à minha mensagem de sucesso. Vou colocar só mensagem. Vou dar aqui um remember. A minha mensagem vai começar vazia. Então, eu vou passar para cá, para o meu texto, a minha variável mensagem. E a cor desse texto vai ser preto. Então, colors.black. E aqui dentro do botão, eu vou fazer uma validação, aqui no clique do botão. Por exemplo, quando o usuário não digitar nada no campo de e-mail de senha e ele clicar no botão de entrar, vai aparecer uma mensagem de erro, que nesse caso vai aparecer aqui no H3, aqui na mensagem, preencha todos os campos. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma validação, vou definir aqui um if. Se o e-mail ele estiver vazio ou a senha estiver vazia, nós vamos passar para a nossa variável mensagem um novo texto, que nesse caso vai ser preencha todos os campos. Aí nesse caso ele vai atualizar aqui em tempo real. E aí eu vou fazer mais uma validação. Se o e-mail ele for igual, se ele for igual a marcos900@gmail.com, eu vou definir aqui um e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí nesse caso eu quero autenticar o usuário no sistema. Eu vou colocar aqui, por exemplo, login efetuado com sucesso. Basicamente é isso que eu quero fazer. Vamos fazer o teste aqui, deixa ele carregar. Então a gente consegue criar sites, páginas estáticas, né, utilizando o Jetpack Compose, pessoal. Jetpack Compose Web. Você precisa desse framework, você precisa do IntelliJ IDEA e saber trabalhar com Jetpack Compose. Vai ter algumas mudanças porque a gente está na web, mas se você já aprendeu o Jetpack Compose na parte do Android, vai ficar muito fácil de você começar a criar suas páginas web. Vou clicar aqui em entrar. Ó, preencha todos os campos. Eu vou colocar aqui marcos900@gmail.com. Vou clicar aqui. Vou colocar uma senha errada. Ele não vai deixar eu autenticar. Tem que ser marcos900@gmail.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei correto. Cliquei em entrar. Login efetuado com sucesso. Claro, aqui foi só um teste, mas você pode brincar com isso daqui. Pessoal, nesse vídeo era só isso que eu queria mostrar para vocês. A gente consegue criar sites utilizando o Jetpack Compose. Tá muito bacana, eu já testei bem mais a fundo, tá? Esse framework, eu já testei bastante o Jetpack Compose na web. Dá para fazer boas páginas estáticas e muito elegantes e profissionais. Porém, se você quiser fazer páginas complexas, com banco de dados, com animações, com muitos recursos avançados,
ainda não é possível, ainda estamos no comecinho do desenvolvimento. Agora sim, páginas estáticas tá muito top, já dá para você fazer sem nenhum problema. Mas ainda está no começo, como eu falei para vocês. Espero que daqui um ano e meio, o Jetpack Compose para a web esteja mais maduro. Tudo isso é recente, então não adianta a gente querer cobrar tanto ainda do framework. Mas é extremamente promissor, pessoal. Então, se você começar a aprender Jetpack Compose agora, lá na frente você vai começar a colher os frutos, né? Porque eles vão melhorar ainda mais o desenvolvimento web. Já dá para você desenvolver também para desktop, tá no início ainda. Daqui a pouco você vai começar a desenvolver para iOS. No Android já está bem mais avançado, né? Já está estável, já está em produção. Mas nas outras plataformas está iniciando, beleza? Gostei do que eu vi. Ainda é um pouco complexo, né, para você criar o ambiente, mas creio que tudo isso vai melhorar e tem muita gente investindo pesado nisso daqui e a gente tem que apoiar, pessoal. Se você quiser aprender a criar aplicativos com o Jetpack Compose, quer ingressar nessa área de desenvolvimento mobile, quer começar a aprender esse novo framework para começar a colher os frutos lá na frente, eu já criei um treinamento sobre o assunto. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Esse vídeo foi bem complexo de se fazer. Se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!